Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 5 lugares 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2022, 5 lugares que já sofreu uma atualização, câmera 360 graus, Toyota Safety Sense, identificando pedestres de uma maneira mais ampla e a inclusão de ciclistas, também a parte com sensor de ponto cego dos retrovisores, sensor de tráfego traseiro e ar-condicionado, 2 zonas que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato da concessionária na descrição de vídeo para que você possa verificar os valores com os consultores de venda e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, eles são mais afilados, vindo até a parte aqui na frente, com todo esse acabamento com black piano no seu interior e também essa parte com esse DRL diurno que faz esse contorno em LED até a parte final do farol, canhão de foco projetor com farol alto e baixo, também essa parte com essa moldura cromada que sai lá do final do farol, vem até a frente aqui na parte da grade, que realmente deixa um destaque bem marcante. Já na parte de baixo no para-choque nós temos esse detalhe em colmeia, black piano, com sensores de estacionamento dianteiro e também farol de neblina que agora é em LED. Já na parte de baixo aqui nós temos um indicador de seta que é em LED, e se você desligar o indicador de seta aqui, automaticamente já vai ficar um DRL diurno também em LED, é um detalhe bem interessante. Já aqui na frente nós temos como se fosse um bumper frontal com esse aplique na cor prata, e aqui a sua grade superior já tem essa entrada de ar com esse acabamento preto fosco. Quero abrir a imagem aqui para mostrar a grade superior. Aqui nós já temos essas aberturas maiores com esse acabamento black piano, também aqui o sistema 360 graus da câmera frontal e também o logo cromado da Toyota com essa parte translúcida que tem o radar do Toyota Safety Sense, esse que teve uma atualização. Também a câmera ali na parte do para-brisa que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema. Também esse vinco que sai ali de cima da parte do capô vem até a frente do outro lado, aqui também da mesma forma. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A principal mudança foi na sua motorização, que é 2.8 turbo diesel, intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior, que tinha 177 cavalos. Agora, a partir de 2021, ela já conta com essa atualização na motorização. Outra atualização foi no conversor de torque. Por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades, eles fizeram essa atualização do conversor de torque e o carro ficou com a saída no trânsito mais ágil, uma retomada de curva, uso em off-road, com uma atualização desse conversor de torque. Outra mudança foi aqui na parte da frente, que eles colocaram um intercooler ainda maior, por isso que essa grade tem essa entrada maior, por conta dessa mudança que fizeram no turbo intercooler, que agora ela conta com 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem nessa versão SRX. Notem nas imagens toda a parte da composição dos motores referente à fiação, às mangueiras, olha todo a parte do cuidado na preparação dos motores da Toyota, que realmente tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando
aqui pelas rodas desse modelo, que tem um formato dos aros bem diferenciado, como vocês podem ver na imagem, os contornos realmente dos aros, com essa pintura cinza metálica. O logo da Toyota ao centro, essa porca anti-furto e o perfil dos pneus é 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 metros de comprimento. Já na sua lateral nós já contamos com esse estribo, que tem esse detalhe prata e também preto fosco. Por ser um SUV raiz, um carro bem alto, ela tem esse estribo para facilitar para que você possa estar subindo um vão livre de solo de 27,9. Já na sua lateral nós temos esse vinco bem sutil que sai ali do farol, vem até a parte aqui da lateral do veículo, uma linha de cintura mais baixa, esse contorno que sai aqui da primeira porta e vai até o final lá da segunda porta. E um outro vinco, esse sai aqui de cima da primeira porta, passa por todo o carro e vai até a parte da lanterna traseira. Aqui na parte do retrovisor ele conta com rebatimento elétrico, repetidor de seta, a parte aqui com o sistema 360 graus da lateral direita e também a iluminação quando você for descer do carro para ajudar de alguma forma. Esse acabamento na coluna A, que é com esse detalhe preto fosco. E a pintura aqui no caso, nessa parte de cima, é a cor do veículo, que é cinza granito metálico, uma cor bem bonita. Já nas maçanetas são cromadas também com esse detalhe desse filete que sai aqui da primeira porta, faz aquele contorno que é praticamente uma inscrição da SW4 e contorna todo o veículo. Aqui nós já temos esse acabamento preto fosco na sua coluna B, assim como no rack de teto também com esse acabamento cinza ou prata metálico. Na parte traseira aqui das rodas nós temos esse detalhe preto fosco aqui na caixaria de roda, assim como lá também na parte da roda dianteira, e que o tipo de suspensão ele é duplo braço independente. Na terceira coluna nós já temos toda essa parte envidraçada com esse detalhe preto e aqui essa peça com esse acabamento black piano. Aqui a parte do aerofólio ele é bem avantajado, um aerofólio bem grande com a antena Shark Fin de teto ali na parte também do veículo. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da SW4, que realmente é um SUV bem imponente, por onde passa é muito bem reconhecido. Também a parte aqui no para-choque com os sensores de estacionamento traseiro que já vem de série na linha 2022. Também essa parte de segurança importante, que é a lanterna de neblina traseira. Isso é um item muito importante, com esse acabamento preto fosco aqui na parte do para-choque traseiro. As lanternas saem aqui da sua lateral, tem esse acabamento com essa moldura black piano, vem até a tampa do porta-malas traseiro e toda a iluminação aqui é em LED, com esses detalhes que vocês podem ver bem ressaltados, que realmente deixa bem destacado. A inscrição SRX cromada, com essa parte cromada que sai debaixo das lanternas e atravessa toda a porta traseira, com o logo cromado da Toyota, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro e a terceira lanterna de frenagem ali na parte do aerofólio. Aqui nós temos esse botão, se você apertar esse botão aqui ao centro, ela faz a abertura automática do porta-malas da SW4, que esse modelo é 5 lugares. Então nós temos aqui a parte do porta-malas traseiro com 500 litros de capacidade para você fazer a utilização. E aí nós temos essa esteira aqui para você colocar aqui e tampar as bagagens se necessário, caso você precise. Também essa parte com iluminação aqui no teto, as alças aqui no teto, é a saída do duto traseiro, quem vem normalmente com as 7 lugares. Como ela é umas 5 lugares, ela tem esse espaço bem amplo para você fazer a utilização. Aqui nós temos os ganchos para você colocar alguma coisa, uma tomada 12 volts para você fazer a utilização, e aqui fica guardado, no caso, essa peça aqui que você faz o encaixe aqui, que é o kit de ferramentas para você fazer a utilização se necessário. Essa SRX ela tem um kit com 9 alto-falantes e o subwoofer está localizado aqui na tampa traseira, que tem esse acabamento black piano. Nós temos essa alça para estar puxando ou o botão para você apertar para que ela possa fazer a parte aqui do fechamento automático e tem a regulagem de 3 ângulos se necessário. A câmera traseira do sistema 360 graus, que depois eu vou mostrar para vocês como funciona lá no interior. No teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas para adulto e criança na colisão frontal e lateral. Então são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, um airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros para vocês. Sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. E mesmo sentando aqui, nós temos um bom espaço aqui na SW4, como vocês podem ver, de 3 a 4 dedos mais ou menos. Isso mostra o espaço que nós temos
no seu interior. Quero mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão SRX para a versão Diamond e agora também versão GR. Então temos algumas diferenciações. E aqui o interior já é revestido em couro preto com esses pontilhados, que depois eu vou mostrar para vocês. A parte aqui traseira nós temos esse nicho para estar guardando alguma coisa, uma tomada 12 volts com esse acabamento prata. Já na parte do banco nós temos esses ganchos que tem capacidade de 4 kg para você colocar uma bolsa, uma sacola, para que não fique solto no seu interior. E portas revistas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Já na parte do teto nós temos esse acabamento cinza, as lanternas traseiras para quem está aqui atrás em LED e a comodidade aqui é o ar-condicionado que você liga para quem está aqui atrás. E nós temos o duto aqui do lado esquerdo e lado direito. Quem vem aqui vem com muita comodidade, nós temos a função alto ou para desligar esse ar-condicionado caso você queira. Eu vou descer aqui para a gente mostrar a fileira dos bancos traseiros da SW4. Essas 5 lugares eu acredito que quem vem aqui atrás vem com muito conforto. Ela tem o cinto de segurança de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, e aqui nós temos o ISOFIX, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. Eu quero mostrar os detalhes aqui da parte do revestimento do banco, essa linha aparente, e um detalhe interessante, nós temos aqui esse gancho que você puxa aqui desse trilho e você consegue colocar o banco mais para frente se necessário. É tanto que esse aqui eu coloquei mais para frente para vocês verem a diferenciação que dá para fazer a utilização com o carro. E também essa parte da alça que você pode escamotear o banco para levar algo maior caso você queira, ou fazer a inclinação ainda do banco para deixar um ângulo maior para inclinar para quem vem atrás vir com mais conforto. Essa parte aqui do descansa-braço, você aperta esse botão e aí você tem a abertura com a opção de 2 porta-copos. É ideal para quem viaja com 4 pessoas nessa versão de 5 lugares, é realmente bem interessante. Na porta nós temos esse revestimento em couro macio ao toque com essa linha aparente, com essa outra parte em couro também bem macio ao toque. Aqui a inscrição SW4 prata com esse detalhe preto fosco, que já é plástico rígido com esse detalhe prata também, dessa moldura com os puxadores cromados. Essa peça com esse acabamento black piano e o acionador do vidro elétrico com a função alto down. Ele sobe com um toque só, esse nicho lateral aqui na porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial. Nós temos aqui a inscrição com a silhueta da SW4. Se você virar a chave aqui, o logo da Toyota, essa parte cromada. Esse botão vermelho para acionar o alarme no estacionamento para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil. Uma segunda opção de abertura de porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry. Isso traz muita comodidade. Tanto no banco do motorista como lá no banco do passageiro, nós temos os ajustes elétricos aqui do banco. Você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui o ângulo das pernas para trazer mais conforto. A parte aqui com a altura do banco, já esse botão já é para a parte para fazer a regulagem aqui das costas, para você aumentar a inclinação ou diminuir para trazer mais conforto para você que está utilizando. Nós temos essa alça para estar subindo no carro aqui. E agora nós vamos conhecer aqui a fileira dos bancos dianteiros da SW4 SRX, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes para vocês. Parece a inscrição SW4 ali na tela inicial quando você liga o carro. A sua multimídia ela é de 8 polegadas, e por ser uma multimídia de 8 polegadas nós temos aqui a conectividade com o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, que você consegue estar fazendo a utilização. Consegue também fazer espelhamento sem fio através do sistema Toyota Smart Device. Eu vou deixar um link aqui em cima para que você possa conhecer depois como utilizar essa multimídia num todo para não se tornar um vídeo tão extenso. Mas ela tem também o sistema JBL, que são os 9 alto-falantes incluídos, e também GPS integrado e TV digital para você estar conhecendo depois nesse vídeo. A parte do console central nós já temos esse acabamento com esse detalhe, com esse revestimento em couro, com essa linha aparente, com esse outro detalhe prata também. Botão Start Stop e aqui ar-condicionado, agora que passou a ser 2 zonas. Então foi uma mudança interessante que fizeram. Então ela conta aqui com a temperatura do lado do motorista e também do lado do passageiro, se você quiser tá fazendo essa opção. Onde você vai direcionar esse ar-condicionado, o fluxo do ar-condicionado que você pode estar aumentando e diminuindo, e o aquecedor do vidro traseiro se necessário.
Aqui nós temos a utilização para quem está lá atrás, você liga aqui e automaticamente quem está lá atrás pode utilizar o ar-condicionado. E aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, que você tem essa opção. Aqui nós também temos o alerta para quem está lá atrás no banco traseiro, o afivelamento do cinto de segurança, que ela vai avisar quem não está afivelado e soar o alarme, ela consegue fazer essa identificação também. O seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Aqui nós temos o assistente de descida, que você consegue fazer uso em off-road. Se você estiver numa parte com muita lama, você vai fazer a utilização e ela vai fazer a frenagem automática, identificando qual a roda que tem mais aderência ao solo para você fazer a utilização. Aqui a ventilação do banco, tanto do motorista como do passageiro do seu lado, que você consegue ter até 3 opções de níveis aqui para estar ligando essa ventilação aqui no banco. Essa tomada USB para fazer a conectividade através da multimídia e uma tomada 12 volts que você consegue fazer a utilização também. Já aqui na parte do revestimento do console central, revestimento não, no acabamento, nós temos essa peça com esse nicho e aqui esse acabamento como se fosse amadeirado com esse detalhe cinza, como vocês podem ver, que é bem interessante, com essa outra parte prata. Se você apertar aqui, nós já temos 2 porta-copos como opção e se você quiser você pode estar fechando novamente. Aqui a parte do câmbio automático, que ele é sequencial de 6 velocidades, nós temos uma outra atualização aqui, que foi o sistema de câmera 360 graus. Basta você colocar na opção Ré e nós temos aqui a linha traseira para você fazer a identificação e já aqui a lateral do veículo através das câmeras. Você consegue estar aumentando o ângulo aqui, deixar só na parte traseira ou fazer a verificação, tanto da parte traseira como da parte do 360 graus. Tá vendo ele fazendo a manobra ali? Como vocês podem ver. E o detalhe, eu vou mostrar para vocês. Se eu fizer a inclinação aqui do volante, ó, ele vai fazer o esterçamento do ângulo do estacionamento que eu estou fazendo a utilização também. E um outro detalhe interessante também é que nós temos a opção aqui, se você deixar no modo P, né, ou no modo neutro, aqui no painel nós temos a opção Viem. Então quando você aperta essa opção Viem, antes de você sair com o carro ou de engatar o carro, você consegue fazer a verificação aqui da câmera frontal. Se você apertar mais uma vez, nós vamos ter as câmeras laterais, tanto do lado esquerdo e tanto do lado direito. E se você apertar mais uma vez, ela vai voltar para o modo normal aqui da multimídia. Achei muito interessante esse sistema 360 graus. Foi realmente uma boa atualização. Na parte do câmbio, nós colocamos aqui no modo D. Se você colocar aqui para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais nesse veículo. Isso vai facilitar no quê? Numa descida de serra, para que você possa fazer a troca de marcha manual como freio, motor. Para frente ela vai fazer as mudanças da primeira à sexta e para trás ela vai fazer as reduzidas. Então você consegue ter essa questão das trocas manuais se você quiser. Aqui o modo de condução, nós temos modo Eco, modo de economia, modo normal e modo esporte. O modo esporte, esse vai trazer um giro maior ao motor para que você possa estar utilizando numa retomada de curva, numa saída de trânsito ou em uso off-road. Ele vai ficar com um giro maior, vai fazer as trocas de marchas mais rápidas. Aqui a parte com o acabamento aqui revestido em couro, com essa linha aparente do freio de estacionamento que é manual. E aqui nós temos o botão para estar acionando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. E também o botão para estar aqui no caso fazendo o bloqueio do diferencial traseiro em off-road, caso você precise. Esse revestimento em couro bem macio ao toque, com essa linha aparente, você consegue estar abrindo aqui e aí nós temos todo esse espaço para estar utilizando aqui no seu interior. E o revestimento do banco, como eu mostrei para vocês anteriormente, essa parte mais lisa aqui, com esse detalhe da costura, e aqui já é uma parte pontilhada bem aparente. Nas laterais nós temos essa parte do banco para trazer um conforto melhor para quem está utilizando e a altura do cinto de segurança que você consegue fazer a regulagem, como os puxadores aqui no teto, quebra-sol, que nós temos essa opção do espelho, se você puxa ele liga a lâmpada que está aqui em cima, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexos para você que está utilizando à noite, é um item de segurança muito importante. Na parte do teto nós temos a iluminação aqui em LED e também esse botão para estar ligando e desligando o sistema do alarme volumétrico no interior. E também essa parte com porta-óculos para você fazer a utilização se necessário. Já aqui na parte do painel, nós temos esse revestimento em couro bem macio ao toque, com a inscrição SW4, que já é um botão que você abre aqui esse porta-luvas e ele é climatizado. Se você puxar essa tampinha aqui, você consegue deixar o ar-condicionado estar entrando aqui e manter refrigerado
uma bebida, uma fruta, algo que você queira consumir depois. E aqui nós temos uma outra opção de porta-luvas. Esse já é um pouquinho maior para você fazer a utilização, e o porta-copos aqui também, se você quiser fazer a utilização se necessário. Essa parte com esse acabamento aqui prata no difusor do ar-condicionado, e aqui nós temos uma alça para quem está querendo subir no carro, a inscrição JBL como um Twitter, e aqui também um alto-falante JBL com a inscrição ali no cantinho, que vocês podem acompanhar no vídeo. Essa parte do painel não é macio ao toque, ele é com plástico rígido preto fosco, o relógio digital, esse vai ser sempre no SW4, vai ter esse relógio. Aqui esse acabamento já é macio ao toque, revestido em couro com essa linha aparente. Já na porta do motorista nós temos aqui os 4 vidros elétricos com a função auto down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, aqui rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar aquele botão para fazer o rebatimento, e ajuste do vidro elétrico tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui nós temos também um porta-copos para o motorista. Vou mostrar para vocês aqui o Twitter com a inscrição JBL, aqui um outro alto-falante JBL, que são 9 alto-falantes no total aqui no veículo para você fazer a utilização. Já na parte do painel, vou mostrar para vocês aqui, nós temos esse botão para estar, no caso, regulando a intensidade dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e esse botão idle up. Esse ele vai subir o giro do motor quando você fizer partida a frio, uns dias mais frios, para poder estar facilitando para dar partida no carro. Aqui a tecla VIN que eu mostrei para vocês, e a abertura aqui da porta traseira ou fechamento da tampa traseira, que você pode deixar bloqueado para não fazer a utilização se necessário. Na parte do volante ele já é hidráulico, e aí nós temos a regulagem tanto de altura como de profundidade. E esse aqui ele já conta com o sistema Toyota Safety Sense, que você pode estar fazendo a operação aqui do lado direito. Aqui nós temos a parte com comando de som, comando de voz, e também a parte com atendimento de telefone celular via Bluetooth, que você consegue fazer a utilização. Ele tem esse acabamento com esse revestimento em couro, com essa linha aparente, esse detalhe prata, o logo cromado da Toyota, e por ser um carro automático, ele tem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Vamos supor que você está a 100 km por hora. Se você não mudar de marcha, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, com 80 km por hora. É um sistema bem interessante. Aqui já é o assistente de mudança de faixa involuntária, nesse botão aqui para você estar ativando. Esse, se você não der seta para o lado direito ou para o lado esquerdo, indicando que você quer estar saindo da faixa, para fazer uma ultrapassagem ou algo do tipo, ele vai soar um alerta para identificar que você está saindo da faixa e fazer até certas correções através desse sistema se necessário. E o mais interessante é o pré-colisão, que é nesse botão aqui que você consegue estar acionando, e esse ele vai identificar, se você não tomar uma medida protetiva, fizer uma frenagem, numa situação de risco, ele vai identificar pedestres, vai identificar ciclistas, vai identificar um carro vindo contra a sua direção e fazer até mesmo uma frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com o veículo e possa sofrer danos com você e os ocupantes desse veículo. É realmente um sistema bem interessante, esse sistema de segurança Toyota Safety Sense. Aí nós temos esse acabamento aqui, que é como se fosse aquele amadeirado que nós temos no console central, e as aletas de mudança de marcha Pedal Shift aqui no volante, como uma segunda opção de troca manual se necessário. Já no painel, quero mostrar para vocês aqui, esse ele teve uma iluminação agora branca com esses detalhes azulados no interior. Então nós temos o conta-giros que está aqui, a parte com o medidor do arrefecimento do motor, nós temos essas duas luzes em LED que traz um detalhe com essa tela de 4.2 ali no centro, e aqui nós temos o velocímetro com o marcador do combustível aqui, que são de 80 litros. Então nessa tela ali nós temos a opção do câmbio manual, que você consegue estar fazendo a verificação, ele está no modo parque. Temperatura exterior está marcando 32 graus, o velocímetro digital. Se eu colocar aqui para cima, nós temos a utilização do modo de economia, comparação de consumo e quanto que eu consigo fazer com o combustível que está nesse veículo. O odômetro total também, a indicação de economia, o tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado, e aqui nós vamos para a função que ele está pedindo ali para reabastecer e a média do veículo também. E aqui, se você colocar para o lado direito, nós já temos uma bússola de navegação, se necessário, para você utilizar. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, a pasta que está passando na rádio, na música ou na TV digital, que você consegue estar acompanhando ali nessa aba de áudio. Se você colocar para o lado mais uma vez, o sistema
de segurança que você consegue estar ligando e desligando. Se você colocar a seta para o lado mais uma vez, essa aba informativa, tudo que é mensagem desse veículo vai aparecer nessa parte aqui da tela, como porta aberta, cinto que não foi colocado, o veículo que precisa reabastecer, esses detalhes vão aparecer nessa tela. Se você colocar aqui em configurações, vou mostrar um detalhe interessante para vocês aqui. Nós temos aqui no retrovisor o sensor de tráfego traseiro. Se eu apertar aquela tecla ali para ligar, ó, já ficou amarelinho ali, identificando que o sistema está ativo. Então nós temos o sensor do tráfego traseiro e também, olha lá, aparecendo também o sensor do tráfego traseiro que eu apertei aqui, para ele fazer a identificação, e sensor de ponto cego. Isso foram mudanças que foram interessantes no carro. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da SW4 SRX 5 lugares, que eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse carro e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Ronivon de Araújo, da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. O segundo salve de hoje vai para Márcio de Freitas, de Barão de Cocais, também em Minas Gerais. O terceiro e último salve de hoje vai para José Rodrigues, da cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!